Louvor a Deus! Olá, meus irmãos e minhas irmãs que mais uma vez acompanham o programa Rosário de Maria. Eu, irmã Maria Letícia, mais uma vez aqui com vocês, para tratarmos de algum assunto espiritual que possa melhorar na sua qualidade de vida, né? Qualidade de vida espiritual, na sua amizade com Deus. Há algumas semanas nós começamos aqui no programa Rosário de Maria tratando um tema muito bom, né? Que era 10 dicas para a santidade. E a partir desse programa posso dizer que me surpreendeu a correspondência de vocês, né? De querer saber mais, de querer se dedicar a essa felicidade, de realizar os projetos de Deus na vida de vocês, né? De melhorar mesmo. E depois nós fizemos o programa, exame de consciência, para poder se confessar bem. Algumas pessoas vieram partilhar, deixaram seus comentários no vídeo e disseram como foi bom, né? Realizar essa confissão geral, realizar esse exame de consciência. E na semana passada, outras pessoas vieram comentar comigo a respeito de outro ponto das 10 dicas da santidade, que é a mortificação, no qual eu citei como uma das práticas de mortificação o jejum. Então, hoje, nós vamos tratar para aqueles que querem entrar nesse caminho de penitência, né, através do jejum, querem aprender a praticar o jejum, como realizar na prática o jejum, como fazer, né? Muitas vezes a gente tem algumas dúvidas a respeito do jejum. E vale a pena começar dizendo que Deus é um Deus amoroso, que se importa com tudo na nossa vida, né? Ele é como uma mãe que se preocupa com tudo do filhinho, né? Se preocupa com tudo. E se preocupa também com a nossa saúde física e espiritual. Tem muita gente que evita fazer o jejum porque diz que vai passar mal, não aguenta, sua saúde não é suficiente, mas existem várias maneiras de se praticar o jejum. Na nossa igreja, pelas regras da CNBB, né, que é determinada para cada país, nós somos obrigados a jejuar pela igreja a toda quarta-feira de cinzas e toda sexta-feira santa. E em toda sexta-feira deve-se prescrever a abstinência de carne. Não se deve comer carne. Ou algum alimento, no caso, que for mais agradável ao paladar, porque às vezes até aqui, né, mais gostoso alguém comer um peixão gostoso, né, do que a própria carne em si. Se colocou carne porque na época a carne era um dos alimentos mais caros e mais saborosos e mais usados. Mas hoje em dia pode ser substituído por outro alimento na sexta-feira. E também pode ser substituído por uma obra de caridade ou um ato de piedade. Mas para aqueles que querem praticar o jejum, não é? Nas quartas e sextas. Por que quarta e sexta, irmã? Nas últimas aparições de Nossa Senhora, ela tem pedido para que nós fizéssemos o jejum na quarta e na sexta. Se a gente for parar para pensar bem, o jejum de preceito é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E no início do cristianismo existe um documento chamado Didaquê, que fala que os primeiros cristãos jejuavam na quarta e na sexta, exatamente para contrapor o jejum que acontecia dos judeus, que era na terça e quinta. Então, aqui eu vou ensinar para vocês um pouquinho dessa prática do jejum como uma prática de autodomínio, né? Algo que vai nos ajudar a dizer para o corpo, olha, quem manda aqui sou eu, não é você não, né? E ao praticar esse autodomínio, né, dominando através do alimento a gula, não é? Nós vamos aprender também a conseguir a virtude da temperança. Essa virtude da temperança vem acompanhada da paciência, da maneira como você vai resolver as coisas, os problemas. Então, o jejum vai dar esse equilíbrio, mais ou menos assim, na nossa espiritualidade e vai nos fortalecer também a mostrar, não é? Onde está a nossa verdadeira liberdade? Que quem manda em nós não é o corpo, né? E sim Jesus, Deus. Então eu peguei aqui algumas práticas de jejum, na prática, né, para a gente saber como fazer e como realizar. Existe o jejum, que é um jejum prescrito pela igreja, que é muito básico. É um jejum que consiste em você tomar café da manhã. Você toma o café da manhã e escolhe uma das outras duas refeições, ou o almoço ou o jantar.
Entre essas refeições não pode haver nenhum tipo de outra alimentação, biscoito, bombom, só água. Então você escolhe o café da manhã, escolhe o almoço ou o jantar. Se você tiver escolhido o almoço, no jantar você pode tomar um lanche leve, bem leve, algo bem... E se você tiver escolhido o jantar, no almoço você pode comer algo leve. Lembrando que nesse jejum você não pode comer nada, né, entre as refeições. Existe o jejum que é feito a pão e água. Esse jejum, você come pão quando estiver com fome e bebe água nesses intervalos. É importante salientar aqui, nesse jejum, que você não pode comer os dois juntos, porque o nosso pão, a maioria, tem fermento, e esse fermento vai causar um mal-estar muito grande no seu estômago, causando dor de cabeça, um mal-estar, náusea. Então, o ideal é você comer o pão, depois beber a água, ou vice-versa, mas nunca comer os dois juntos. E não é para passar fome. Lembrando que o jejum não é uma maneira de passar fome, não é uma dieta, não é um regime, sim uma prática de penitência e mortificação. Existe um jejum também que é feito à base de líquidos. Esse jejum consiste em que você passe o dia inteiro sem comer nada, apenas bebendo líquidos. Você pode beber chás, sucos, caldos, lembrando que não pode ser aquela sopa consistente, só líquido, caldo. E o suco não pode ser vitamina, tem que ser suco mesmo, refresco. E consiste nessa base de líquidos, né? Então você pode tomar o chá com açúcar, né, para não faltar a glicose, tomar o caldo que é quente com salzinho, né, para não faltar a pressão não baixar. Então é um jejum à base de líquidos e esse exige um pouquinho mais de resistência, mas é possível. O quarto tipo de jejum que eu escolhi aqui para falar para vocês é o jejum completo, que esse só as pessoas com muita resistência conseguem fazer. Então é importante você começar com outro tipo de jejum, um pouco mais leve, e depois, se quiser tentar o jejum completo, onde você não come nada, só bebe água. Agora, irmã, se eu começar a fazer o jejum hoje, que horas eu posso encerrar o meu jejum? O jejum é recomendado, Nossa Senhora disse que você poderia encerrar às 4 horas da tarde. Mas, se você tiver resistência, pode ser até às 18 horas, né? Até às 6 horas da tarde. E, nesse horário, a refeição não pode ser muito pesada, né? Porque você pode também sentir um mal-estar devido ao seu estômago já ter passado o dia um pouco vazio. Então, tem que ser uma sopinha, algo mais leve, um pedaço de pão, um café com leite, um suco, né? Algo mais leve que possa ajudar você a se restabelecer, não é? E também aguentar até o dia seguinte. Então, você pode encerrar o seu jejum às 4 horas da tarde, aquele que iniciar o jejum a pão e água na noite anterior, né? A última refeição geralmente é feita na noite anterior e se inicia o dia já fazendo o jejum. Então, você pode encerrar às 4 horas da tarde. O objetivo do jejum é nos unir a Deus e favorecer esse controle, né, esse autodomínio na nossa alma. Você vai ver que exercitando essa prática, você consegue exercitar muitas outras virtudes que Deus vai lhe conceder na graça. Muito importante, antes de iniciar o dia com o jejum, você deve fazer uma oração oferecendo esse jejum. Ofereça pelas intenções do mundo, da igreja, suas intenções particulares e, principalmente, pelas intenções de Nossa Senhora. Eu vou ficar aqui rezando, intercedendo para que vocês consigam fazer. Acho que dessas 4 práticas de jejum, algum deles vocês devem conseguir. Lembrando que não é para passar fome, nem ficar passando mal, desfalecendo, né, no meio da rua, mas é uma prática que você vai exercitando o seu corpo a aguentar um tempo maior sem o alimento. Espero que ajude você, né, a crescer na santidade, na espiritualidade e na união com Deus. E eu desejo que o Senhor abençoe você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tchau, tchau!